Estrutura da Sociedade Pandemia, turma 2020.4, com os discentes Vanessa Nascimento Reis, com a pesquisa e a dublagem da parte 1, Joelson Rodrigues Farias, com a finalização e a dublagem da parte 2, Jéssica Jamile Silva, com a organização e a dublagem da parte 3, Amanda de Nazaré Correia Santos, com a pesquisa e dublagem da parte 4, e Leila Fernanda Silva de Oliveira, com arte, ilustração e dublagem da parte 5. Estruturas sociais na visão de Karl Marx. Estrutura social diz respeito à forma como uma sociedade se organiza, ou seja, principalmente através de relações complexas e constantes que se interligam como relações estabelecidas entre os indivíduos por meio de papéis sociais que estes assumem. Além disso, é possível afirmar que a estrutura social tem a ver com a expectativa do comportamento entre os indivíduos. Por exemplo, numa macroescala, a estrutura social é o sistema de estratificação socioeconômico, instituições sociais ou outras relações padronizadas entre grandes grupos sociais. Já em uma microescala, ela pode ser descrita como normas que formam o comportamento de indivíduos pertencentes a um sistema social. Portanto, a estrutura social é um recurso que serve para compreender como os homens se comportam socialmente. Para explicar a estrutura da sociedade, Karl Marx se recorre à metáfora do edifício social. A base desse edifício, ou sua infraestrutura, seria o conjunto das relações de produção, ou seja, as relações de classes estabelecidas em determinada sociedade. Sobre esta estrutura econômica se ergueria a superestrutura, que corresponde às formas de consciência social em geral, como as leis, códigos, estatutos, normas e etc. A superestrutura compreende também os modos de pensar, as visões de mundo e os demais componentes ideológicos de uma classe. A ideologia é chamada de superestrutura ideológica e o Estado é chamado de superestrutura legal ou política, incluindo aí a polícia, o exército, as leis, os tribunais e a burocracia. A superestrutura é derivada do conflito de interesses das diferentes classes que fazem parte da base econômica de determinada sociedade. A função da superestrutura é manter as relações econômicas que constituem a infraestrutura, reforçando assim os interesses coletivos da classe social dominante. Isto é realizado através da regulamentação, sanções e coerções impostas pela superestrutura política e pela força persuasiva da superestrutura ideológica. Portanto, podemos concluir que, de acordo com o marxismo, o modo de produção da vida material determina o processo da vida social, política e intelectual em geral. Isso equivale a dizer que diferentes conjuntos de relações econômicas determinarão a existência de diferentes formas de Estado e consciência social, que serão adequados para o funcionamento daquelas relações econômicas. Logo, quando o desenvolvimento das forças produtivas traz mudanças nas relações de produção, consequentemente a superestrutura será transformada, ou seja, a superestrutura não é autônoma, não se dá por si mesma, mas tem seu fundamento nas forças produtivas e relações de produção. Estruturas sociais e o impacto da pandemia de Covid-19. Para entender o contexto da crise do novo coronavírus, em países da América Latina como o Brasil, não se pode partir apenas de dados médicos e epidemiológicos, mas devemos compreender os diversos impactos socioeconômicos que o vírus provocou. Estruturas sociais e políticas públicas são os principais fatores para que populações inteiras fossem atingidas de diversas formas. Para o campo da sociologia, é necessário fazer relações com outros tipos de casualidades que constroem a realidade dessa pandemia. Além dos números de infectados e mortos, é necessário entender que o comportamento social do vírus vai se diferenciar conforme as classes sociais, em que o trabalho e a escolaridade são os principais setores. As políticas públicas de prevenção à pandemia são outros fatores que alteram a influência do vírus na sociedade. Em países como o Equador, México e Brasil,
que demoraram para realizar políticas efetivas tiveram sua população carente mais afetada. Para pesquisadores políticos e sociais, as pessoas mais pobres que não têm condições de permanecer em isolamento social, pois precisam sair de casa para trabalhar, comprovam que realidades como a brasileira necessitam de medidas governamentais específicas para atender às pessoas mais vulneráveis, principalmente em um contexto pandêmico. A crise política instalada no Brasil está se sobrepondo com muita intensidade sobre a crise sanitária. A crise da pandemia visibilizou uma crise que já existia, pôs em evidência uma crise política que se piora cada vez mais. Essas duas crises se sobrepõem e estão mudando a atenção da opinião pública de uma maneira muito difícil de seguir. É difícil seguir os acontecimentos políticos e, ao mesmo tempo, receber indicações claras de prevenção da pandemia. Comparando os dados de infectados e vítimas da pandemia do Brasil e na Argentina, pôde-se perceber que, apesar de os dois países terem tido o início da pandemia ao mesmo tempo, a Argentina adotou o isolamento obrigatório mais cedo e políticas econômicas mais eficazes para manter as pessoas em casa. No caso do Brasil, existiu uma superposição de políticas públicas. A negação da pandemia e de seu impacto por parte do Poder Executivo e as modificações realizadas nas indicações feitas pelo Ministério da Saúde confundiram a população em termos do que era necessário e o que não era necessário, o que era importante e o que não, como preservar a vida e como fazer isso. Esse posicionamento acabou por gerar impactos complexos nas diferentes classes sociais. Os setores que leem mais, que têm maior acesso a meios de difusão cultural, foram capazes de entender que deviam se preservar e deviam se cuidar. E os setores menos informados, a não ser pelos meios de comunicação, os setores que têm menos acesso à leitura, menos acesso à cultura, que são menos escolarizados, entenderam que a crise iria passar rapidamente e que não teriam que fazer nada para prevenir a pandemia. No campo da ciência, dando ênfase à visão da sociologia sobre o cenário atual, fica evidente que para entender a crise sanitária é preciso também entender as raízes dos problemas sociais, como educação, emprego e políticas públicas. Problemas esses que estão vinculados ao crescente aumento da proliferação do vírus. É importante lembrar que não se deve olhar apenas para o número de vítimas, mas sim para a quantidade de individualidades e histórias que nos dizem adeus. Esse momento de mudança é propício para atuar nas raízes das desigualdades sociais, para que essa, assim como a ciência que busca a cura, também avance, florescendo, transformando a árvore das desigualdades em árvore das possibilidades sociais. Legal! Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham aprendido mais sobre estruturas sociais e pandemia. A gente fica por aqui. Tchau!